Encontros com o Futuro, hoje com Nelson Volick, gerente de engenharia de produto da Sil Fios e Cabos Elétricos. Tem sobrenome. Sim. Obrigado, Nelson, pela presença. E comigo aqui hoje na bancada, a professora Gleriane Torres, da FIA Business School, e Rodolfo Ruiz, da SPM. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory com a SPM e com o Prime, que é o braço das Nações Unidas de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Nelson, muito obrigado. Conta pra gente um pouco da Sil. Obrigado pela oportunidade. Bom, a Sil é uma indústria que esse ano completa 50 anos, então já é uma indústria muito antiga. Só que a história da Sil começou não como uma fábrica, começou na década de 50 com uma pequena loja de materiais elétricos. Mas o fundador dessa loja, ele era um empreendedor. Aí ele montou a segunda, a terceira, a quarta. Ele chegou a ter 7 grandes lojas de materiais elétricos. Aí, em 1974, ele resolveu fabricar condutor elétrico para suas próprias lojas. Foi aí que nasceu a Sil Fios e Cabos Elétricos. Até hoje é a mesma empresa. O presidente atual da Sil, ele é o filho do fundador lá da década de 50. A empresa familiar. E hoje ela é líder no segmento que ela atua. E quais são os segmentos? Tá, os segmentos são condutores elétricos de baixa tensão. Então, qualquer prédio, qualquer indústria, qualquer comércio vai ter condutor elétrico de baixa tensão. Então, nesse estúdio está lotado de condutor elétrico de baixa tensão. E é um produto que se utiliza muito, sim, que se vende muito, sim. Por quê? Porque a gente tem a necessidade das grandes obras, dos grandes prédios, das novas indústrias, dos novos hospitais, só que tem a necessidade da reforma. Então, boa parte da instalação elétrica que a gente encontra pelo Brasil, ela precisa ser trocada. Ela é da década de 60, década de 70, década de 80. E existe uma necessidade de reforma. Se não reformar, o que acontece? Muita perda elétrica. Boa parte da energia que a gente está gerando, ela está se perdendo nas instalações. Fora o risco, né? Fora o risco de curto-circuito e choque elétrico. Aí se a gente falar, mas o Brasil está gerando essa energia e ela está sendo consumida como perda elétrica por essas instalações. Qual é o problema? Quando não está faltando água para as hidrelétricas, não tem problema algum. O Brasil consegue gerar toda essa energia. E na época de seca, os reservatórios com pouca água, a gente tem que economizar. Por quê? Economizar energia. Por quê? Economizando energia, a gente economiza água no reservatório. E se a gente tem muita perda elétrica devido a instalações antigas, a gente desperdiça essa água, essa energia que está lá disponível, mas que é um recurso limitado. E que de qualquer forma é caro, né? Ainda que tenha a oferta, a gente está falando de energia que é uma conta, né? É um custo. Sim, se a gente pensar em conta de energia, a gente tem aí 2 problemas. Um deles é a instalação antiga, que naquela época, vamos pensar a década de 70, o que se tinha numa cozinha? Uma geladeira. Ligado, tem toda uma geladeira. Aí tinha uma tomada próxima da pia, para quê? Liquidificador, batedeira. O que a gente tem hoje? Geladeira duplex, mesmo assim tem um freezer do lado, um micro-ondas, grill, cafeteira, air fryer, forno elétrico, máquina de lavar louça, torneira elétrica. Aumentou muito o Para consumo. coitada da mesma tomada. E se a gente pensar, nos últimos anos piorou a situação. Por quê? Porque hoje a potência elétrica do micro-ondas, da cafeteira, do forninho é mais alto, da air fryer é mais alto. Tanto é que, quando é um produto ligado em 127 volts, o plug qualquer é o de 20 amperes. Por quê? Porque quando você tem um produto que consome até 10 amperes, vem com plug de 10 amperes em 127 volts. Se ele consome mais do que 10 amperes, ele vem com plug de 20. Ou seja, esses produtos hoje consomem mais energia elétrica que no passado.
Então, antigamente a gente comprava um micro-ondas, sempre era plug de 10 amperes. Hoje é 20, porque aumentou o consumo elétrico. Então, esse é um problema. Agora, a gente tem um outro problema no Brasil, que é o cabo fora de norma, que é o cabo que você compra e vem menos cobre do que deveria. E hoje você olha na internet, você vê um produto ainda mais barato, porque nem cobre é alumínio cobreado. E isso é proibido. Não existe cabo de energia de alumínio cobreado. Não, não tem. Quando a gente pensa numa instalação elétrica, a gente fala da instalação elétrica baseada na norma NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. Qualquer engenheiro eletricista, qualquer projetista, qualquer instalador vai usar essa norma para fazer a instalação. E a gente só pode usar os cabos previstos pela norma brasileira. Sim. E o alumínio cobreado não é previsto. E o alumínio, ele é incompatível com cobre na questão elétrica. Se você ligar um cabo de cobre direto com alumínio, vai gerar uma corrosão entre os dois, que é a corrosão galvânica, e é muito isolante. Então, quem comprar na internet esse tipo de cabo, em menos de um ano não vai ter conexão elétrica. Aí vai ter que refazer a instalação. E tudo isso impacta em quê? Em gasto de energia. O cabo que vem menos cobre, a gente chama de cabo desbitolado, ou seja, cabo fora de bitola. Esse cabo, por ter menos cobre, ele começa a esquentar dentro do eletroduto. E esse aquecimento é o aquecimento por efeito Joule, ele dissipa calor, só que você não está usando esse calor, mas você está pagando na conta de energia. Então esse calor a gente chama de perda elétrica, porque você paga pelo consumo e não usa. Nelson, considerando assim o cenário nacional, dá alguns números. Qual que é o percentual que a gente tem de edifícios que precisam passar por essa reforma, atualização do seu quadro elétrico, e o quanto do mercado de venda de fios, eletrodutos, sofre com esse, vamos dizer, caminho errado de vender materiais? Tá. O quanto tem que ser reformado, esses números eu não tenho, mas eu posso afirmar que nós temos esses produtos com certificação do Inmetro, que é uma certificação compulsória, que é a certificação obrigatória. Só que o último levantamento da Qualifil, que é a Associação para a Qualidade dos Fios e Cabos Elétricos, mostrou que existem pelo menos 180 fabricantes com certificação do Inmetro fazendo material fora de norma. Então, isso é crítico. As pessoas perguntam, pode? Poder não pode. Tem combustível adulterado no posto? Tem. Pode? Não pode. Então, muitas vezes, o fabricante, ele certifica um material bom e depois ele começa a fazer um material ruim. Um material com menos cobre, com alumínio cobreado, sempre em busca da rentabilidade. Sempre em busca de ganhar um dinheiro mais fácil. Por quê? Porque se ele fizer o material correto, ele não vai ganhar a mesma coisa. E, na minha opinião, não tem como dizer que o industrial, o fabricante, não sabe o que está fazendo. Muitas vezes, quando chega ao ponto de ter apreensão do material pelo Inmetro, aí ele vai se defender na justiça, o que ele argumenta? Eu não sabia. Mas ele tem obrigação de saber, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Né? Eu vou imaginar a quantidade de cobre mensal que vocês fabricam? Sim. Que vocês utilizam, né, para fabricação? Sim, sim. Nós devemos estar em torno de 3.000 toneladas de cobre por mês. 3.000 toneladas? Toneladas de cobre por mês. Qual o tamanho da CIL no mercado, em market share? Eu não sei afirmar exatamente hoje como que está o market share, mas a CIL em baixa tensão, hoje ela é a maior. E está presente nacionalmente? No Brasil todo e na América Latina.
Eu acredito que a CIL seja a indústria de fios e cabos mais presente em todos os estados brasileiros. Então a gente pode dizer que comprar um produto com eficiência energética não resolve toda a situação. Eu preciso também garantir que a fiação, né, da minha casa, por exemplo, está compatível para que daí sim eu alcance aquela eficiência energética. Eu estou perguntando isso para te falar de sustentabilidade e para perguntar então quanto que vocês auxiliam na sustentabilidade, né? Para a gente conseguir ter um imóvel sustentável e eventualmente até certificado, porque existem certificações, né, para empreendimentos sustentáveis. Isso requer também esse cuidado na utilização da fiação. E como é que vocês percebem o mercado? Assim, vocês sentem o mercado pedindo produtos com maior eficiência energética? Vocês, né, que estão no mercado há anos, percebem essa mudança? Infelizmente, não muito. O que acontece é o seguinte, para você ter uma instalação elétrica correta, tem que ter um projeto elétrico. E nem sempre quem faz o projeto elétrico é um profissional qualificado para isso. Nem sempre é um engenheiro eletricista que sabe exatamente o que tem que fazer. E o que tem que fazer é seguir 100% a NBR 5410, que é a norma de instalação elétrica. A norma, ela te dá todos os limites, todas as regras que vai ter uma instalação perfeita, que vai durar 20, 30, 40 anos, sem gerar perdas elétricas. Então, começa no projeto elétrico. Aí é lógico, produtos elétricos que atendam perfeitamente as normas técnicas. Então, nós temos toda a normatização no Brasil. Se ela for cumprida, já é um grande passo. Aí vem a mão de obra para fazer a instalação. E é lógico que, hoje em dia, pensando numa instalação elétrica, em sustentabilidade, a gente já deu um grande passo nas instalações elétricas com o uso da lâmpada LED. É algo que foi natural, não foi algo muito consciente, não, vamos economizar energia. Não, foi algo natural que foi acontecendo. As lâmpadas LED no início tinham um preço mais elevado, hoje tem um preço muito competitivo e não tem sentido algum hoje usar uma lâmpada com maior consumo no lugar de uma lâmpada LED. Sim. Até o governo fez o seu trabalho, que foi proibir certas lâmpadas de comercialização. Então, no Brasil, hoje, a incandescente ela é proibida. Exato. E tem que ser assim, porque senão você vai ter mercado produzindo algo que consome muito mais energia. Aí alguém vai poder perguntar, tá, mas gasta mais energia, mas alguém está pagando? Mas não importa, você tem que pensar no Brasil todo, na geração do Brasil. Por quê? Porque Brasil todo e não só Estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Porque quando a gente fala em sistema elétrico no Brasil, ele está todo interligado. Você não tem uma geração única. Ah, Brasília que se vire, São Paulo que se vire. Não, é tudo nacional, é tudo interligado. Até se a gente pensar Belo Monte. Ah, Belo Monte, a última grande hidrelétrica, boa parte do ano lá não tem como gerar muita energia porque é seca. Só que tem um detalhe, quando lá é seca, aqui não é. A região sudeste, que é um grande gerador e um grande consumidor de energia elétrica, na época que aqui não tem, que tem a abundância de água, lá é seca. Mas quando aqui for seca, lá tem abundância de água. Então, o que importa é o país todo, não é olhar se aqui tá bom, lá tá bom, não. É uma coisa única. Aí, falando em sustentabilidade de produto. A maior parte dos cabos produzido, ele é produzido de PVC. Então, ele é cobre com isolamento em PVC. O PVC, ele é fabricado a partir da resina de PVC. E a resina de PVC vem da petroquímica. Nós temos os cabos não halogenados. O cabo não halogenado é aquele cabo obrigatório em locais de grande circulação de pessoas
e difíceis ou longas rotas de fuga. Hospitais, shopping center, estação de metrô. Por que é obrigatório o cabo não halogenado? Porque no caso de um incêndio, quando o incêndio atinge o condutor elétrico, esse tipo de cabo ele vai emitir pouca fumaça e não vai emitir gases tóxicos. O PVC, ele é anti-chama, mas o PVC, quando a chama atinge ele, o PVC solta uma fumaça preta, densa e é tóxica. Então existe essa opção dos cabos não halogenados, obrigatórios em certas instalações. E nós, da CIL, somos a primeira indústria brasileira a lançar o cabo não halogenado usando um biopolietileno, Interessante. que é um composto produzido a partir da cana-de-açúcar. Então é uma fonte de energia renovável, Certificado pelo Inmetro? com certificação do Inmetro. Ele tem a mesma certificação do cabo que é fabricado a partir de produtos de petroquímica, mas produzido a partir do biopolietileno, também chamado de polietileno verde, plástico verde. Quando a gente pega dois produtos, um fabricado em biopolietileno e um produzido a partir de produtos de petroquímica, o produto é o mesmo. A gente não consegue perceber a diferença. Ou seja, é interessante usar um produto de uma fonte de energia renovável. A gente só percebe a diferença na hora da produção do cabo, que como eles são compostos diferentes, a temperatura, a velocidade de produção é diferente. Mas e o custo? E o custo? O custo, ele é um pouquinho mais elevado, mas a gente ainda está em alguns estudos para tentar É um pouquinho mais equilibrar. elevado. E vocês conseguem vender. Qual é esse apelo? Quem compra, pagando um pouquinho mais caro, compra por quê? Entende isso? A CIL acabou de lançar na FEICOM, Feira da Construção Civil, Ainda não foi para o mercado. que foi há 2 meses. Acabou de lançar o produto, o Cabo Flexível Atoxil Eco. Então é um produto que realmente ainda não foi para o mercado, nós já lançamos. E a ideia é você colocar toda a linha do cabo flexível Atoxil 750 volts, toda a linha Eco. Em vez de legal. produzir uma parte a partir do composto tradicional, fabricar toda a linha a partir do Vai dar biopolietileno, para dar escala e até uma questão também de cultura. A gente vai mudando a cultura do povo. É que nem a lâmpada LED, ela veio, ela foi dominando, né? Agora, o cabo é a mesma coisa. Agora, só para as pessoas não ficarem assustadas com a sua instalação elétrica. Sim, já Na deixou. nossa instalação elétrica, na nossa casa, tem que usar um cabo não halogenado, ou seja, um cabo que na presença do fogo ele emite pouca fumaça e não emite gases tóxicos? Não é necessário. Por quê? Porque a construção, por exemplo, a predial no Brasil, a instalação elétrica ela está dentro da parede de alvenaria. Sim. Então, se em um cômodo tiver um incêndio, essa chama do incêndio ela não vai pegar dentro da parede, dentro do eletroduto. Por quê? Porque o PVC do cabo que está lá dentro, ele é anti-chama, então não vai propagar o fogo dentro do eletroduto. O eletroduto corrugado, que é de PVC, também é anti-chama, que também é obrigatório, então não vai ter um grande problema. Agora, vamos pensar no metrô. Você está na plataforma da estação de metrô, você olha para cima, você vê um monte de bandeja, leito, cheio de cabo. Imagina que vem um vagão e por algum motivo começa a pegar fogo, essa chama sobe e pega no cabeamento. Sim, outra. Aí é outra. Nesse local tem grande circulação de pessoas? Tem. Esse cabo ele vai estar em contato com a chama e com o oxigênio? Sim. Então é obrigatório o cabo não halogenado. Nelson, desculpa, o pessoal da Tigre, há muitos anos atrás, fez uma propaganda dizendo, ó, não economize na questão do material hidráulico, que representa menos de 2% do valor da obra. Dá pra gente falar que é parecido
Quando é? É um pouco mais, 4, 5%, depende da instalação, mas ele é um pouquinho mais. Por quê? Porque no caso dos condutores elétricos, a gente está falando de cobre. E cobre é um metal nobre, é um metal caro. Por isso que ele fica mais caro que a tubulação. Bom, mas agora a gente já não sabe é o muito custo. mais do que isso. Mas que eu- por... Desculpa. Não, é que eu queria perguntar sobre essa cadeia de valor do cobre, né? A CIL não faz a extração, ela já compra Sim. e faz o estrudado do cabo, já compra o cabo e só vai colocar o... Não. A gente Qual é parte, para entender a cadeia da CIL. a gente parte do vergalhão de cobre. Um vergalhão de cobre Ok. de 8 milímetros e ele é trefilado. Ele vai Trefilado, ser isso. afinado até chegar no diâmetro que a gente precisa. Há 25 anos atrás, o que mais se produzia, o que que era? Fio sólido. Era um Fio único sólido. condutor Sim. com um isolante. Hoje não. Hoje quase não se produz fio. Se produz o quê? Cabo flexível. Então são 20, 30, 40, 50 fiozinhos bem finos, Sim, torcidos Sim. e a extrusão da isolação. Então hoje é assim que se faz. e a compra desse material vem de fonte certificada, porque a gente vê muito ainda de mineração não homologada pelo governo e tudo mais, né? não. Quem é o grande fornecedor Hoje tem... de cobre no mundo? Tá, no mundo, o maior exportador de cobre é o Chile. Ok. Então nós temos muito cobre do Chile. Uma vez eu ouvi falar que o maior produtor era a China, mas a China é um grande produtor, mas para consumo O próprio. próprio. O maior exportador é o Eu Chile. achei. Então nós temos o Chile, nós temos o Peru, aqui na Bahia nós temos a Caraíba Metais, Caraíba, isso. que produz bastante cobre. Uhum. Então tem várias opções. Agora, uma curiosidade, por que que o Chile é o maior exportador? Algum dia vai acabar o cobre do Chile e nenhum outro lugar vai ter? Não. O que acontece é que a extração do cobre é no solo. Uhum. E quanto mais profundo é o minério de cobre, mais caro é a extração. Exato. Então, acabar, não vai acabar. O que acontece é que ele pode ficar mais caro, Mais caro. porque a extração vai ficar mais cara. Então, você pode ter países com tanto cobre ou até mais que no Chile, mas como está mais profundo, é mais caro, então não se torna competitivo. E a questão da competitividade. O preço do cobre é dado pela Bolsa de Valores de Londres, que é o LME, London Metal Exchange. Então, é que nem o preço do petróleo, que vem da OPEP, só que nós temos o preço em dólar do LME. Então, independente do local, do mundo que se extrai, a base é a mesma. Algum Nelson. produto? Eu só ia terminar perguntando se há algum outro produto que possa substituir o cobre. Eu estou pensando que nem tem carne, hoje já tem a carne produzida de Sim. maneira dentro do laboratório, né? Será que tem alguma coisa aí que possa vir com Que a não seja inteligência alumínio? artificial, que não seja o alumínio, mas que tenha a mesma eficiência energética que o cobre? Não tem. A gente pode falar do alumínio. A CIL não produz cabo de alumínio. E o alumínio tem a sua participação no mercado. O alumínio ele é usado em geração, transmissão e distribuição de energia. Por quê? Porque ele é bem mais barato e ele é leve. Isso para os cabos aéreos. Para os cabos aéreos. Então, quando você pensa num cabo de poste em poste, você tem que ter baixo peso. Sim. Então, é o alumínio. Agora, instalação fixa, obrigatoriamente, tem que ser o cobre. E o cobre conduz muito mais energia que o alumínio, comparando no mesmo tamanho físico. O Interessante. cobre, ele gera menos problema na instalação. Tanto é que qualquer um consegue ligar uma tomada, um interruptor, trocar uma tomada, um interruptor. Quem trabalha com alumínio tem que ser mão de obra especializada, porque tem uma série de limitações com o alumínio. Ok. Ó, Nelson, Olha aí. interessantíssimo. Vou fazer uma revisão em casa. Tá certo. Não é da década de 70, mas faz tempo que eu não vejo um eletricista lá. Obrigado pela aula, obrigado pela foi um participação, prazer, foi obrigado ótimo. pela oportunidade. Obrigado. Excelente. Tudo bem.